Agora, como hoje é o dia da juventude, e eu sempre gosto de puxar a orelha dos jovens, e jovem às vezes esquece que um dia vai colher os frutos da correria, às vezes da preguiça, e esquece às vezes até de escovar os dentes. Eu resolvi trazer hoje aqui um cirurgião dentista para falar de prevenção. Porque às vezes você fala assim, vou escovar dente agora não, mais tarde eu escovo. E aquela vontade de comer bala, doce, chiclete, essas coisas boas todas a vida, né? E aí deixar a escovação de dente em defasagem, o fio dental pra lá. Vamos ver como é que a gente tem que olhar para isso de forma mais séria para colher bons frutos lá na frente, tá bom? Ó, a gente vai receber o Dr. José Vicente Contatori, que é periodontista, especialista em dentística operatória, periodontia e implantodontia. Na Europa e nos Estados Unidos, ele tem trabalhos importantes em diversas universidades, como a de Frankfurt e também de Munique, na Califórnia, em Chicago e na Universidade de Cornell. Então preste atenção porque o assunto é sério e é importante você prestar atenção até se você já passou dessa fase de cuidar, mas está agora colhendo alguns frutos amargos porque não cuidou, está precisando mexer, inclusive fazer implante. Vamos entender como é que isso tudo funciona e como é que está a odontologia hoje trabalhando e como é que ela evoluiu e pode trabalhar a seu favor. Por favor, doutor, muito obrigada por ter vindo. Tudo bem, Claudinha. Parabéns pelo seu dia, já que hoje é dia da juventude. Afinal de contas, somos todos jovens. Todos nós somos jovens, realmente. Coisa boa. Bom, a gente precisa cuidar dos dentes com mais seriedade, né? É importante. E a prevenção, não só na medicina como na odontologia, é o mais importante. E a prevenção começa realmente na fase inicial, no desenvolvimento da criança. Eu digo o seguinte para você, que nós temos que ajudar os vetores de crescimento na qual essa criança ela vai passar. Por quê? Porque veja que interessante, a dentição mista, o papel do dente de leite é preparar o osso para a vinda do dente permanente. Muito bem, se por alguma razão este dente cai precocemente antes do tempo, fecha o espaço e a dentição permanente vai ter o quê? Um problema ortodôntico sério. Se esse dente tem uma retenção precoce, ele não cai, o dente permanente vai sair na região mais externa da maxila ou mandíbula. Enfim, o diagnóstico do desenvolvimento é muito importante. E muitas vezes nós dizemos, Cláudia, que a criança tem problemas do crescimento de maxila. E hoje nós fazemos expansão, expande a maxila. E um fato importante, todas as vezes que nós colocamos um equipamento, um aparelhinho, para expandir, para criar espaço na maxila, você afasta um pouco a disjunção palatina. Quer dizer, o palato, ele tem uma separação entre a sua região esquerda e direita. Quando você dilata o palato, essa disjunção ela separa. O que começa a acontecer? A criança começa a dar estímulos vibratórios da fala, que sai da glote, passa por essa disjunção e cai embaixo da célula túrcica, onde está a hipófise. Isto é, o crescimento dela, hipofisário, hormonal, começa a ser alterado simplesmente porque você alterou adequadamente ou inadequadamente a sutura palatina. Enfim, você fez uma dilatação. Então, a grande pergunta que eu faço hoje é o dentista entender o vetor de desenvolvimento daquela criança e a operacionalidade daquilo que ele vai fazer, se é o momento certo ou não. Se é o momento certo, você está dando o que a criança precisa. Se é o momento errado, você está indo contrário a um desenvolvimento que ela tenha. Porque a gente pode mexer nos dentes e afetar, inclusive, o processo de crescimento da criança. E o processo de aprendizagem da criança também. Porque nós temos no hipotálamo um centro gnóstico, quando você separa essa divisão do palato, você começa através da fala, onde existe a vibração da glote, ela vibra, qual a primeira intenção? A criança emitir som, mas ao mesmo tempo essa vibração sobe
para a célula túrcica, onde está a hipófise, que é a glândula, a rainha das glândulas. E essa hipófise, no seu lóbulo anterior, médio e posterior, começa a ter algumas transformações de tal forma que começa, por exemplo, a produzir alteração do hormônio tireotrófico, que é produzido pela tireoide. E qual a consequência desse hormônio? Fixa cálcio no suporte ósseo. Uma criança que tem um problema hormonal dessa ordem, ela tem a tendência de um desenvolvimento esquelético não importante e apresentar até uma osteopenia por conta disso. Puxa, são complicações sérias que podem acontecer. Agora, para ficar mais fácil, para quem de repente pegou o bonde andando e agora parou para prestar atenção porque viu que o assunto é interessante, essa interferência que um dentista, na verdade um ortodontista, né? Na hora de colocar um aparelho numa criança, vai fazer, se fizer de forma errada, é a partir de quantos anos e como é que ela pode acontecer? Bom, a orientação, até 12, 14 anos, você regular o crescimento, porque é nesse momento em que começa a sair os dentes de leite e entrar os permanentes. Então, nessa faixa etária, a criança tem uma dentição mista. Este fato, essa troca dessa dentição é muito importante. Por quê? Porque você fazendo esse controle, você vai, primeiro, não deixar com que essa criança perca dentes prematuramente. Segundo, que essa criança não perca osso prematuramente. Porque muitos adultos têm problema de perda de massa óssea porque lá na sua adolescência, na sua juventude, deveria ter uma orientação em ortopedia funcional no desenvolvimento da maxila e da mandíbula e não teve. E hoje, aquela ausência do tratamento promove nesse adulto hoje uma situação de perda óssea. Só para você ter uma ideia e um dado interessante. Isso é um dado de 3 hospitais em Nova York e é um dado, um estudo longitudinal de 15 anos. Concluiu-se no ano retrasado que 45% dos pacientes que tiveram acidente vascular, uma vez analisado odontologicamente esse paciente, 45% desses pacientes tinham problema de perda óssea. E esta perda óssea hoje está comprovada que quem tem a perda óssea está dentro de um grupo de risco para ter um acidente vascular, um acidente de grande ordem. Mas como é que a gente vai fazer, então, para ficar de olho nessa criançada, de olho nessa juventude, para que isso não aconteça lá na frente? Prevenção e o controle. Como é que é feita essa prevenção? Cada 6 meses, vem ao consultório, por exemplo, lá no Instituto, nós temos uma especialista em prevenção. Uma dentista que é especialista só nisso, praticamente. Por quê? Porque ela faz a manutenção de toda essa gengiva, a orientação. Inclusive, eu vejo muitos reclames de pasta dental e o fabricante diz assim, a pasta dental deixa os seus dentes mais claros, né? Eu, como especialista na área, eu digo assim, você criança, você jovem, tem que escovar os seus dentes para que a sua gengiva fique mais saudável e não os dentes mais claros. Quer dizer, porque você está fazendo um trabalho no suporte de gengiva e suporte ósseo. E a prevenção, a profilaxia é importante. Segundo lugar, cada ano fazer um controle radiográfico. Porque é através da radiografia que nós vamos ver o quanto este adolescente tem massa óssea e o quanto ele tem de dente para ser acoplado naquele osso que tem. Muitas vezes, a somatória de todos os dentes é maior do que a quantidade óssea existente. Essa é a razão pela qual se faz a opção para remover algum dente na arcada para criar espaço para que você consiga fazer um alinhamento correto. E falamos um pouco da criança, um pouco do adulto. E vamos agora falar um pouco nas pessoas da terceira idade. Essas pessoas da terceira idade que não tiveram controle lá atrás, quando adolescente, tiveram a perda óssea quando adulto, agora, já na terceira idade, não apresentam o elemento dental. Elas têm que colocar o quê? A terceira dentição. E o que é a terceira dentição? É o implante.
o importante é que elas usem não só essas próteses convencionais, mas faça os implantes e coloque peças parafusadas sobre os implantes, onde você consegue recuperar o que eu chamo de linha do sorriso e suporte labial. Nós estamos dentro de um estudo na Universidade de Cornell, que é um estudo muito importante. Eu vou dar uma notícia aqui de primeira mão para você. Eu acho que daqui 10, 15 anos, aproximadamente, o implante em si, ele já será uma coisa obsoleta. Por quê? Porque dentro do desenvolvimento embrionário, a ciência e tecnologia está entendendo o desenvolvimento embrionário do germe dentário, que nós estamos já elaborando no futuro, sem dúvida, um germe dentário que será colocado, não um implante mais, mas você faz uma pequena cirurgia, coloca o germe dentário dentro do osso e ali vai nascer um pilar, um dente. Vai nascer um dente? Um dente. A gente vai chegar nesse ponto. Vai Isso chegar daqui a 10, 15 anos. Incrível. Quer dizer, então, lá na frente, nós vamos olhar para o implante e falar, aquela época que nós usávamos os implantes. Coisa boa. Né? E a Universidade de Cornell, a Universidade de Frankfurt, a Universidade de Munique e a Universidade de Colônia, na Alemanha, são centros interativos que nós estamos trabalhando muito com determinado tipo de genética, porque a genética hoje, ela não está só na medicina, está também na odontologia, e a odontologia faz parte desse global que é a medicina. E olha... Você está falando de célula-tronco? Eu estou falando em células mesenquimais indiferenciadas, que você pega o sangue, separa a parte pobre da parte rica e pega essas células mesenquimais indiferenciadas e coloca na área onde a pessoa tem a perda óssea. O que vai acontecer? Esta pessoa que tem a perda óssea, essa célula vai se multiplicar. Como o telespectador está vendo, veja, então, estamos entrando no núcleo da célula nesse momento. E esta célula mesenquimal indiferenciada, que foi colocada dentro do suporte ósseo, ela tem a primeira divisão, a divisão do núcleo. Veja o telespectador, telespectadora, nós temos duas pecinhas amarelas, que são os centríolos. E os cromossomas se perfilam em duas camadas. Nesse momento, os centríolos puxam cada camada de cromossoma para um lado. Veja que interessante. É a reprodução dessa célula mesenquimal indiferenciada. Ela se divide, primeiramente, o núcleo. Houve uma divisão no núcleo. E logo em seguida, a própria célula se divide. Então, veja, nós colocamos cerca de 150 mil células-tronco que estão fazendo, ou células mesenquimais indiferenciadas, que estão fazendo este movimento. Estas células vão fazer o quê? O que eu chamo de uma regeneração óssea guiada. Se aquele paciente tinha, até o momento, uma perda de massa óssea, com o tratamento adequado, vai parar a perda de massa óssea e vai fazer o inverso do que está acontecendo, uma regeneração óssea guiada com células mesenquimais indiferenciadas do sangue e pode também ser de outras situações. Por exemplo, nós atendemos crianças, a questão de um ano e meio, que sofreram acidentes e precisaram fazer esse trabalho de regeneração por traumas de face, e nós usamos o sangue do cordão umbilical. Quer dizer, essa criança já tinha um congelamento. E estas células mesenquimais indiferenciadas do cordão umbilical, elas têm uma potência inercial de reprodução mais rápida do que a do sangue. Elas são mais fortes, são células mais potentes. Então, nessa especialidade de periodontia, o periodontista, eu sempre digo o seguinte, ele é um bom semeador. O que é o bom semeador? Nós cuidamos da parte óssea, procuramos pegar aquele osso que está com perda óssea, conseguimos fazer o que com ele? Fazer com que ele recupere a sua microcirculação periférica. Porque um osso que tem perda óssea, ele tem problema de aporte sanguíneo. Então, com esse tratamento, com laser de 1.800 miliwatts, que é um laser da American Dental Laser, uma firma incrível. Aí ele bem estruturado, bem tratado. Ali a gente pode fazer, por exemplo, um implante de sucesso, você pode fazer prótese, enfim. E na criança, a grande pergunta é essa.
A perda de massa óssea acontece só no adulto? Não, né? Não. Ela pode acontecer na criança a partir do momento que ela tem uma alteração hormonal e ela não tem desenvolvimento ósseo adequado. A partir do momento que um profissional entra fazendo um tratamento e não entendeu o vetor de crescimento dessa criança. Quer dizer, quando você dá o que a criança pede, o resultado é excelente. Quando você cria de uma maneira típica aquilo que ela não precisa, você está tentando tirar o caminho correto desse vetor. Conclusão, nesse momento, ao invés da odontologia ajudar, vai complicar o caso. Bom, então eu tenho 2 recados para te passar. O primeiro é que você precisa realmente ficar de olho nos seus pequenos, nas suas crianças. Precisa ficar de olho na sua saúde. A saúde começa pela boca, fazendo toda a higiene possível e fazendo a prevenção adequada, 6 em 6 meses passando num bom dentista. Esse é o segundo recado. Procure um bom profissional. Você percebeu que a odontologia cresceu e está crescendo e que tem novidades? Procure um bom profissional, procure um profissional atualizado, que tenha novidades. E eu conversei com um deles, que é o Dr. José Vicente Contatori, e o site é o www.odontologiacontatori.com.br, o e-mail é contatori@uol.com.br, o telefone 50 55 10 15. Gostei das novidades e é um privilégio a gente ter alguém que traga, assim, tantos assuntos e a gente saber que vocês não param de estudar, né? Tudo isso para o nosso bem. Isso é bom demais. Muito obrigada, doutor. Prazer.